Investidores, a Vichem está sendo cotada a 0,02 centavos de dólar. Aqui durante a análise a gente vai mencionar essa fração de 2 centavos, tá? Que está aqui então em 0,021. Tá? Então a gente vai trabalhar com essas frações e, bom, eu estou aqui com ela aberta em um time frame semanal, tá? A gente tem aqui um cenário em que nessa semana a Vichem pode confirmar a perda da média móvel de 20, essa linha branca, que é o preço médio da Vichem no time frame semanal nas últimas 20 semanas. Esse preço médio está ali em 0,022, né? Então seria aqui um sinal negativo perder essa média de 20 do semanal, ao passo que a perda da média de 20 de um time frame maior como o semanal pode levá-la a vir testar essa mínima que ela deixou aqui, ó, no 0,019, que formou uma base de preço, né? A Vichem conseguiu formar uma base de preço aqui e voltou a se projetar para cima, mas não teve força para ir testar aquele topo que está lá próximo do 0,032, né? Então a gente fica aqui com um ponto de atenção nesse gráfico da Vichem, porque o rompimento dessa mínima aqui, ó, investidores, o rompimento dessa mínima, que está aqui nos 0,019, pode levá-la a vir testar essa mínima que está aqui na casa dos 0,15, que por enquanto é a mínima do ciclo corretivo, né? Deixa eu traçar aqui uma retração de Fibo nesse movimento, e a gente vê que nesse momento em que ela formou essa base de preço aqui, ela conseguiu se sustentar dentro do 61 de Fibonacci. Se a gente colocar o gráfico de linha, a gente vai ver com mais clareza, tá vendo? Esse aqui seria assim o ponto limite para uma retração saudável, tá? A partir do momento em que o ativo perde esse 61 de Fibonacci, na estatística, ele tende a vir buscar o 100%, que tá? O 100% no caso já seria as mínimas lá na casa dos 15 centavos. Então, importante ficar ligado, tá? A Vichem deixou essa base de preço aqui e ela pode ser muito útil aqui para ser interpretada como uma porta de saída, tá? Se ela perder esse nível de preço, a tendência é a coisa ficar feia. Então, a gente monitora essa possibilidade, tá? Uma vez que ela já está formando pivô de baixa aqui no diário. A gente está no diário agora, né? Ela já está formando pivô de baixa aqui no diário, querendo confirmar um pivô de baixa, justamente para ir testar aquela região do 0,19. Então, é importante ficar atento. Se você, de repente, tem um perfil mais trader aí, que aciona ordens de stop, aqui a gente pode ter uma boa margem, tá? Uma boa porta de saída. Quando a gente olha a Vichem no time frame semanal, para a gente ter uma visão de um espectro de tempo mais longo, a gente continua sem observar a entrada de volume financeiro, tá, investidores? Eu sempre pontuo, a gente sempre olha aqui o fluxo de volume nos ativos e a gente sabe que quando a gente tem, de fato, uma alta sustentável, o volume financeiro ele é bem alto, ele é bem grande. Ele sobrepõe por muito o volume nas fases de acumulação e até mesmo de correção. Eu considero que nós continuamos aqui na fase de correção da Vichem e a gente vê que o volume financeiro é bem pequeno. A partir do momento em que a gente vê ela formando pivô de alta aqui, com bastante volume financeiro entrando, aí a gente pode confiar um pouco mais que ela está entrando de fato em uma tendência de alta. Tá? A gente está sempre monitorando aqui também o Bitcoin, a gente tem que ficar ligado nos passos do BTC, porque ele acaba dando a direção para as altcoins, né? Então, a gente projeta dois cenários aqui para Vichem, certo, investidores? Um cenário de queda para o mercado, com o Bitcoin se projetando para baixo, tá? A gente sabe que o BTC atingiu uma margem de resistência muito importante, tá? Lá na faixa dos 30 mil dólares, a gente precisa ainda entender como que o mercado vai sentir aqueles 30 mil dólares, e aí na nossa projeção, que eu considero mais pessimista aqui para Vichem, nesse momento, investidores, eu destaco esse nível aqui, ó, do 0,09, tá? 0,09 nessa fração de centavo de dólar, vou colocar uma sinalizaçãozinha aqui. Tá? Esse aqui seria o segundo alvo de Fibo na projeção desse impulso de baixa que a gente teve. O primeiro alvo já foi alcançado, certo? Então, se a gente, de repente, tiver aquele cenário de reprecificação dos ativos para baixo em função de todas as pressões negativas que os mercados em geral vêm sofrendo, por recessão, por N fatores, a gente monitora essa margem dos 9 centavos, que pode ser um ponto excelente para a acumulação de Vichem para o próximo ciclo de alta. A gente teve a Vichem encontrando resistência aqui nessa região, né, em uma oportunidade do passado. Essa mesma resistência, ela se tornou um suporte depois, né? A gente observou essa resistência se convertendo em um suporte depois que ela fez o rompimento para cima aqui naquela semana de 20 de junho de 2020, encontrou suporte e a gente então entende que o mercado pode querer revisitar esse nível de preço e testá-lo como um suporte mais uma vez. A gente pode até pontuar esses topos aqui também, tá vendo?
Esses topos que estão dentro dessa região, né? Quando a gente faz análise técnica, a gente nunca fala de preço cravado, sempre fala de região. Então, a gente vê que dentro dessa região aqui, houve uma resistência no passado, foi deixado também um ponto de suporte, e se a gente tiver mais quedas, eu entendo que aqui pode ser um bom ponto de acumulação, tá? E eu entendo que se a gente tiver um novo impulso de baixa, esse possivelmente pode ser aí o último desse ciclo de baixa, e todo mundo cansado já de análises assim pessimistas, né? Mas são essas análises que indicam pra gente as melhores oportunidades, por isso que você tem que enxergar pela ótica correta, né? A ótica da oportunidade, não exatamente do desânimo. E aí, quando a gente olha pra cima aqui, tá? Na VeChain, eu entendo que o melhor cenário que eu consigo projetar pra ela são esses 41 centavos de dólar, tá? A gente tem um primeiro alvo de Fibo dentro daquele nível, eu vou até pontuar aqui também ó, essa demarcação que vai estar então lá naqueles 41 centavos, e aí a gente teve aqui ó, uma região de fundo, ela se sustentou dentro desses 40, desculpa, é 0,041, tá investidores, não é 41 centavos de dólar. Então 0,041 ela conseguiu sustentar aqui nessa mesma região durante o ciclo de alta, depois se projetou, encontrou suporte dentro desse nível, voltou a se projetar para cima, então eu entendo que ela pode ter força para ir buscar aquela região, mas antes, é claro, ela precisa fazer um teste de uma nova região de resistência que ela deixou e que ela formou, que vai estar aqui na faixa dos 32, né? 0,032. Então, o mais otimista para o momento é o 0,041. A resistência do momento que precisa ser rompida vai estar aqui na casa dos 0,032, tá? E a gente continua então com essa expectativa de acumular ativos cripto e outros ativos também do mercado tradicional, que eu também visto no mercado tradicional, a níveis de preço mais abaixo, porque eu entendo que o mercado vai reprecificar os ativos ainda nesse ano em um último movimento, uma última pernada de baixa, aí sim, aquela finaleira que vai realmente levar o mercado à capitulação, e eu entendo que essa será a melhor oportunidade de acumulação, assim, da década. Então, a gente fica monitorando aqui semanalmente os nossos ativos cripto, e eu vou fechar a análise pedido para você que gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal. Vou convidar você que é novo a se inscrever para que você possa continuar acompanhando as nossas atualizações e convidá-los também a baixar o nosso novo e-book, o Guia Definitivo do Investidor de Criptomoedas, um material fantástico aí que vai ajudar não só os investidores mais experientes, não só os mais iniciantes, mas também os mais experientes, certo? Um forte abraço e até a próxima!